Em geral, a nossa forma de olhar para as coisas é a partir de um pensamento que temos sobre elas. Aqui eu já quero chamar a sua atenção para esse ponto. Nós precisamos na vida de um olhar novo que nos permita olhar para esta ou aquela situação sem a velha condição que é tão comum em cada um de nós, que é a condição de avaliação a partir do passado, a partir das memórias e lembranças, a partir das recordações e das crenças que temos sobre elas, sobre aquilo. Por exemplo, um contato com uma fala como essa, isso é algo que requer de cada um de nós uma prontidão para acompanhar essas falas de uma maneira diferente. Quando as pessoas nos dizem coisas que apreciamos, que gostamos, que nos deixam felizes, nós amamos essas pessoas. Mesmo que aquilo que ela esteja dizendo seja completamente falso. Ela pode estar usando de um artifício, de um mecanismo que é bem conhecido de todos nós e, ao mesmo tempo, bastante ignorado pela maioria das pessoas, que é a presença da lisonja. Nós adoramos ser lisonjeados. Mesmo que por detrás dessa lisonja, desses elogios, não exista nenhuma verdade daquele que nos traz o elogio, daquele que nos fala. E mesmo assim, nós amamos, apreciamos ser elogiados. E temos muito medo de ser criticado. Então, nós apreciamos o elogio e detestamos a crítica. Pode ser que haja ilusão na lisonja, seja algo completamente mentiroso, manipulador, mas nós queremos isso. Por outro lado, naquela crítica que alguém nos faz, pode haver verdade. Uma grande verdade pode estar presente em uma crítica, mas não queremos receber. Não apreciamos a crítica. O que é isso que ocorre conosco? Aqui juntos, nós estamos investigando como ir além da ilusão desta pessoa, que é a pessoa que acreditamos ser. É esta pessoa que tem crenças no pensamento sobre o que é e sobre o que não é. Sobre o que deseja que seja e sobre o que não deseja que seja assim. Esse é o modelo da pessoa, desta personalidade, desse eu, deste ego. Aqui nós precisamos descobrir a vida, como ela de fato está acontecendo. Como ela de fato é. Não como o pensamento dentro de você está estabelecendo, como a vida deveria ser, ou poderia ser, ou teria sido. Assim não existe nenhuma outra forma real
verdadeira, inteligente, de se aproximar de assuntos como esses aqui, sem a presença desse novo olhar, dessa nova forma de escutar. Eu digo nova forma de olhar, nova forma de escutar, porque a velha forma é a velha que a pessoa conhece, que esse ego conhece. Nós estamos sempre defendendo os direitos desse eu, desse mim. Haverá espaço para esse eu no contexto da vida real? Ou aquilo que estamos vivendo como pessoas é uma falsificação da realidade? É uma sobreposição à vida, como ela acontece. É o que estamos com você aqui investigando. É por isso que a nossa dedicação aqui consiste em descobrir o que é esse encontro com o momento. Olhando para esse momento, nós temos nele um espelho. É nesse espelho que podemos perceber esta psicológica condição em que nós nos encontramos, que está distorcendo a realidade, que está falseando a realidade. Quando olhamos para a vida, quando olhamos para o outro, quando olhamos para o que escutamos, quando olhamos para o que ouvimos, quando olhamos nesse espelho, fica claro que esse espelho, nesse olhar, está revelando que esse nosso ouvir é equivocado, é distorcido, é voluntarioso a partir deste centro, que é a pessoa, esse mim. Então, aqui juntos, olhar para todo esse movimento do eu, que vive fazendo essas escolhas, com base nessas distorções que o pensamento está criando, estabelecendo dentro de cada um de nós. Se isso começa a ficar claro, você nesse momento está dentro de uma visão de autoconhecimento. Você está começando a se dar conta de si mesmo. Nós aqui estamos diante de algo fundamental. Assim, a beleza do autoconhecimento é se dar conta de suas reações, daquilo que você sente quando, por exemplo, é elogiado, ou é criticado, ou é rejeitado, ou não se sente amado, ou aceito, ou quando se sente amado e aceito, parabenizado. Nós não temos ciência daquilo que se processa dentro de cada um de nós. Nós estamos sempre dentro de um programa de resposta a esses desafios que estão na vida, que estão aparecendo a todo momento no contato com pessoas, no contato com situações, com coisas que ocorrem, acontecimentos que surgem, sem nos darmos conta de nós mesmos. Assim, não olhamos para esse espelho, não olhamos para aquilo que sentimos, para aquilo que pensamos, para aquilo em que acreditamos, para aquilo que também não acreditamos.
Nós vivemos de uma forma insciente de nós mesmos, inconsciente de nós próprios. Algumas pessoas usam a expressão praticar o autoconhecimento. Deixa eu tocar nisso aqui com você um pouco. Por que as pessoas usam a expressão praticando o autoconhecimento? Aqui nós temos colocado para você que não se trata de uma prática, essa questão do autoconhecimento. Então, não é praticando o autoconhecimento que conseguimos nos ver nesse espelho, que conseguimos compreender esse eu, esse mim, esse ego. É tendo um olhar de atenção sobre estas reações. Essa é a verdadeira aproximação da prática desta ciência do eu, desta ciência desse mim, desta consciência deste movimento da pessoa. Então, a verdadeira aproximação do autoconhecimento, a resposta para o que é autoconhecimento, consiste em trazer para esse instante um olhar que não se confunde com o passado. Um olhar que não se confunde com crenças, com ideias, com pensamentos, com sugestões que vêm do passado. É assim que esse sentido do eu vem sendo afirmado vez após vez após vez. Escutar suas reações é se dar conta de que essas reações, elas estão vindo do passado. E nesse escutar, há só o escutar e não alguém para interferir. Colocando de uma forma prática, a prática do autoconhecimento é a atenção sobre esse instante. E não um exercício mecânico, um exercício técnico que se faz para se conhecer e se tornar uma pessoa melhor. Em geral, as pessoas atrelam o autoconhecimento à melhora da pessoa, ao desenvolvimento da pessoa, a esse aperfeiçoamento da pessoa. E não é isso. A verdade da revelação desse espelho, que é a compreensão de si mesmo, que é esse estudar a si mesmo, dentro das relações com as pessoas, com a vida, com as situações. A verdade sobre isso consiste em trazer para esse momento uma atenção sem escolha, sem esse gostar ou não gostar, sem essas predileções do pensamento, sem essas apreciações do pensamento. Uma vez que o pensamento em você é exatamente esse elemento que vem do passado. Assim, quando você é elogiado, a pessoa em você que se sente bem, nesse enorme prazer de ser reconhecido, esta pessoa é o passado. Esta pessoa é formada de imagens construída pelo pensamento. Nós temos diversas imagens sobre nós mesmos. E nós estamos em defesa dessas imagens, dando continuidade, assim, a esse sentido de alguém presente dentro das nossas relações. A libertação destas imagens, que giram em torno desta autoimagem, que é a imagem desse eu, a libertação desse
modelo de pensamento que vem do passado, é o surgimento de uma ciência desse momento, da vida como ela acontece, sem a condição da separação, onde existe esse eu feliz porque está sendo elogiado e o outro que elogia. Podemos eliminar esta separação entre esse eu e o outro. A eliminação dessa separação é a eliminação desse sentido do ego, que se infla como um balão quando é elogiado e se sente com raiva, irritado, aborrecido, injustiçado, deprimido, rejeitado, quando não é elogiado, quando não é aceito. Essa tem sido a vida da pessoa. E por que estamos fazendo isso o tempo todo? Porque não sabemos escutar a vida, não sabemos ouvir a vida, não sabemos olhar, se dar conta desse escutar, desse ouvir, da forma como esse sentido do eu se processa, desse mim acontece em cada um de nós. Aqui precisamos de uma clareza a respeito dessa questão da identidade da pessoa. A identidade da pessoa é esta ego-identidade. É uma identidade centrada em um movimento de autointeresse, de interesses egocêntricos. Essa é a vida da ego-identidade. O fim para esta psicológica condição requer, nesse momento, o olhar para estas reações, quando elas surgem, sem se confundir com essas reações. O que requer esta energia de atenção sobre esse momento. É quando, a partir desta atenção sobre aquilo que se passa dentro de cada um de nós, conseguimos ir além desse eu, ir além desse ego, ir além desta psicológica condição. Talvez você pergunte, e como é que se inicia essa atenção? Como é que começamos isso? Como podemos entrar nesta visão prática desta atenção? Estando atentos. Agora aqui, enquanto a fala ocorre, você pode estar dividido. Se você acompanha cada uma dessas palavras, inclusive o espaço entre elas, que é o silêncio, sem estar internamente no pensamento, se ocupando com outra coisa, nesse instante, a atenção está presente. Porque não existe um outro interesse. Então você não se separa. Reparem como é simples isso. Quando você vê uma cena e ela lhe causa interesse, você coloca naturalmente, sem qualquer esforço, toda a atenção para esse olhar. Mas quando você vê algo e o pensamento em você está se ocupando com uma outra coisa, esse seu interesse não é o mesmo? Não é um interesse natural? Então você olha, mas você está dividido entre aquilo que você está olhando e um pensamento sobre uma outra coisa que você gostaria de dar atenção. Então você se divide. Nesta divisão, nós não temos a presença desta atenção.
Assim, acompanhar uma fala como essa, ou acompanhar um pensamento em você quando surge, dando inteira atenção a ele, requer o interesse de olhar o pensamento e acompanhar o pensamento até o fim, até a sua conclusão. O ser humano, ele vive numa psicológica condição de dispersão mental. Assim, os interesses são diversos. Nós precisamos nos aproximar de nós mesmos com um real interesse. Isso não requer esforço. Apenas um simples, direto e amoroso interesse de olhar. Olhar estas reações quando surgem, os pensamentos quando surgem, as emoções quando surgem, as sensações quando acontecem. Olhar sem se confundir com isso. É apenas olhar. A presença da atenção é um olhar livre, onde todo o seu ser, mente, coração, está presente. Mas não existe qualquer ideia, conceito ou crença sobre aquilo. Nesse olhar, é só o olhar, é só o constatar. Diante de uma flor, você apenas olha. No momento em que você começa a pensar sobre a flor, não há mais esse olhar, não há mais essa atenção. Porque a partir desse momento, há uma separação entre essa flor e você. E essa separação está sendo estabelecida pelo pensamento, pela ideia, pelo nome que você está dando à flor, pela conclusão, por esse pensamento que já separou esse olhar da flor. É assim que surge o sentido do eu, nesta desatenção. Assim, quando alguém lhe dá um elogio, é só o escutar. Quando alguém lhe critica, é só o escutar. Assim, o elogio ou a crítica, nesse escutar, sem qualquer ideia, é só o elogio. Assim, o contato com essa atenção é o contato com esse momento, sem qualquer separação entre esse eu e esse instante. É como quando você se depara com uma flor. Temos ali o olhar, mas não existe esse que olha e aquilo que está sendo visto. É só o olhar. Essa é a presença da atenção. Assim, se alguém lhe dá um elogio, é só o elogio. Apenas quando o sentido de alguém aí concorda com o elogio, aprecia o elogio, que nesse momento nós temos essa desatenção, porque temos essa separação. Mas se o elogio estiver presente e for só o elogio, há só o escutar, então esse olhar é só esse escutar, o elogio. Temos a presença do elogio, mas não o sentido do eu, o sentido do ego, porque não há esta separação. Se alguém lhe critica, a quem está criticando? Quem é esse elemento que se ofende, se magoa, se entristece, se aborrece? É o elemento da desatenção. Esse é o eu. Nós estamos levando a nossa vida em desatenção? Traga a atenção para esse instante e vá além desse modelo
de alguém presente nesse instante na vida, sendo o pensador, o experimentador, esse que gosta ou que não gosta. Essa é a forma verdadeira de uma aproximação desta atenção, desse olhar para o momento presente sem o passado, sem esse fundo, que é esse mim, esse eu, que é o pensamento. Assim, qual é a verdade desta atenção? O que é esta atenção plena? O que é a presença desta atenção? É a aproximação nesse momento, desse instante, sem o passado. Isso é autoconhecimento. A verdade desta atenção dá a base para a compreensão de nós mesmos, para o fim desse mim. É quando temos a ciência da revelação deste ser. É assim que se revela a real meditação. A real meditação, a meditação de uma forma prática, vivencial, requer a presença do autoconhecimento. O que é esta real meditação? É descobrir o que é olhar para esse instante, sem o passado. Não é uma prática ou técnica ou um sistema que aplicamos em alguns momentos durante o dia ou a noite, quando você se assenta e tenta afastar os pensamentos, quando você se assenta e tenta respirar de uma certa forma, ou trabalha essa questão da respiração ali, nós aqui estamos trabalhando com você o que é, na vida, nesse instante, momento a momento, a verdade da real meditação. A verdade sobre isso é que, nesse instante, seu ser se revela quando o sentido do eu não está. Esta é a presença da meditação. Isso não requer lugar especial, não requer postura física. Você está caminhando, almoçando, dirigindo seu carro, conversando com alguém, e nesse instante está presente esse olhar para todas as reações internas surgindo, assim como todos os estímulos também externos, como acabamos de colocar para você, nesse exemplo de um elogio, é um estímulo externo, ou uma crítica é um estímulo externo. Assim, a lisonja ou a censura, se ela surge externamente, isso é visto aqui internamente, nesse olhar sem esse observador. Assim, a presença dessa atenção sobre as nossas reações, que elas tenham esse formato de aparecer como um estímulo externo, provocando esta reação internamente, ou quer elas apareçam aqui internamente, como uma lembrança, uma memória, sem uma aparente causa de um estímulo, se dá conta desta reação, olhar esta reação, sem colocar uma identidade presente, colocando plena ciência da reação. Essa é a atenção plena. Assim, qual é a forma real de nos aproximarmos da meditação? Essa é uma playlist aqui no canal. A real meditação. A meditação de uma forma prática. Depois você dá uma olhada nessa playlist.
A forma real de aproximação desse momento é sem o pensador, é sem o experimentador, é sem esse observador. O olhar para esse instante nos faz compreender que não existe tal coisa como uma separação entre esse pensador e o pensamento, entre o observador e a coisa que ele observa. É a constatação desse instante, o fim desse espaço. É apenas quando existe a ilusão de alguém lá fora e alguém aqui dentro. Alguém que critica e alguém aqui que não merece ser criticado, que não precisa ser criticado, que nunca deve ser criticado. É quando existe essa separação que esse elemento, que é o eu, o ego, se sente ferido, magoado, ofendido, com raiva. Podemos eliminar das nossas vidas a ilusão do eu, a ilusão do ego. Isso requer a presença da verdade sobre si mesmo. Isso requer, nesse instante, um olhar para esse momento sem a reação que vem do passado. Nós precisamos tomar ciência das nossas reações e perceber o quanto estamos cultivando e mantendo a continuidade desse ego nesta desatenção. É a presença desta desatenção que continua sustentando esta autoimagem, essas diversas imagens que o pensamento tem construído sobre você, na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação com a vida. Podemos tomar ciência da vida aqui nesse instante, nesse momento, sem esta autoimagem, sem esse eu, sem esse ego. Isso requer a presença desse olhar, desse novo olhar, desta nova aproximação da vida, da experiência da vida como ela acontece. É por isso que nós temos esses encontros aqui. São encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A real atenção plena é a ciência da verdade, desta consciência de todos os estados presentes. Isso não é uma prática,